Sejam muito bem-vindas, mamãe. Como vocês estão? Olha só, eu sou Tabata Guimarães e aqui nessa rede vão ter vídeos que vão ajudar você no cuidado da cesárea e recuperação. E a gente sabe que essas informações são poucas. Então aqui eu vou descomplicar tudo para vocês. E olha só, hoje eu vou trazer um tema que na minha outra rede é um burburinho. Como assim, Tabata? O pessoal sempre me pergunta, Tabata, quando vai voltar o meu corpo? Mas calma. Primeiro, quero dizer para você que o que acontece com o corpo da mãe após o parto cesárea? Ou até mesmo após o parto? E quais os cuidados que a gente tem que ter? Então, eu trouxe 6 mudanças que acontecem no corpo dessa mãe. Ó, tem várias mudanças, mas eu trouxe 6 para vocês ficarem em alerta. Primeiro, quero dizer para vocês que a gente, após o parto, tanto o parto normal quanto o parto cesárea, a gente tem muitas mudanças no nosso corpo. E nesse início, a gente não tá nem aí para essas mudanças. Por quê? O principal cuidado é para quem? Para o nosso bebezinho. Opa, para esse lado. Para o nosso bebezinho. Então, o nosso foco é todo para o bebê, porque a gente precisa alimentar esse bebê, a gente precisa entender esse bebê. Então, o primeiro mês após o parto, a gente não liga muito para gente. Só que a gente precisa entender, mamãe, que o nosso corpo passou 9 meses gestando, 9 meses de mudança. E essas mudanças foram muito grandes. Quadril cresce, peito muda, a gente engorda, tem mamães que emagrecem. Então, tudo muda no nosso corpo. Para falar a verdade, a gente vira do lado do avesso. Então, é muita mudança. E a gente acaba não lembrando da gente nessa trajetória toda, por causa do cuidado do bebê. Mas eu quero dizer para vocês, mamãe, que você perguntasse, quando volta, você precisa dar tempo ao tempo. Falar a verdade, você precisa cuidar. Na comunidade R5, a gente tem todo um cuidado dessa mamãe na mudança dela gradativamente, mas a gente tem cursos de primeiros cuidados te mostrando esses cuidados passo a passo, principalmente para a mamãe que fez parto cesárea. Então a gente precisa cuidar dessa mamãe. Muitas mudanças vão trazer dores para você. Então por isso que é importante cuidar. Agora, vamos falar quais são as mudanças que acontecem nesse corpo. Primeiro, diminuição do tamanho do útero. Tabata, quando que a minha barriga vai voltar ao normal? Primeiro, a gente precisa entender que o útero, ele volta mais ou menos de 6 a 8 semanas. Então, ele passou 9 meses, mudando. Então, não tem como voltar, no piscar de olhos. Sabe como a gente consegue com que esse útero acelere ainda mais? Com a amamentação. Como assim, Tabata? Quando a gente está amamentando o bebezinho, o útero ele faz uma contração durante essa amamentação. Então, essa contração faz com que ele volte muito mais rápido. Ah, Tabata, então quer dizer que quando eu não conseguir amamentar, é sinal que vai demorar mais? Pode ser que sim, mamãe. Por isso que as famosas, as influenciadoras, elas, como a vida delas são muito corrida, elas acabam amamentando no primeiro mês. Para quê? Para voltar mais rápido. Elas trabalham com o corpo, né? Então elas querem que volte mais rápido. Mas por quê? Por causa do útero, na volta do útero. Mas a gente precisa entender que o útero ele volta de 6 a 8 semanas. Você amamentando, você não amamentando. E não fica crisada porque eu tô falando isso para você. Você pode fazer amamentação mista. Se você não está conseguindo amamentar, tá tudo bem. Vai voltar. Não se preocupe. Toda mulher, após o parto, o útero volta de 6 a 8 semanas. Ponto. Segunda mudança que a gente precisa saber, o sangramento vaginal. Eu tô com um papelzinho aqui para eu poder entender todo esse processo, para mostrar para vocês todo esse processo. Porque, gente, se eu não tiver um papelzinho aqui, eu falo igual uma desesperada, tá vendo, né? Vamos lá. Então, assim, sangramento vaginal. A gente pensa que o sangramento vaginal
É o sangramento, eu tô menstruando. Não, não tem nada a ver. Sangramento vaginal, mamãe, é o lóquio. É quando a placenta, lembra que o neném sai uma placenta também. Então, a placenta, ela estava aderida no útero. É como se uma ferida que tivesse no útero estivesse cicatrizando. Então, mamãe, esse sangramento, às vezes, dura em torno de 60 dias. 60 dias é. Mas, Tabata, tem mães que melhoram, que somem com 10, 15, 20 dias, justamente. Então, a gente precisa entender que cada mãe é de um jeito. A gente não pode achar que, eu sou igual àquela mãe. Não, a gente não pode comparar. Esse lóquio vai ficando no primeiro dia do parto, fica muito vermelho, vermelho pisado. Depois ele vai mudando a coloração dele e vai ficando amarronzada ou até mesmo esbranquiçada. É sinal que já está finalizando. Mas, Tabata, parou esse lóquio, que eu chamo de lóquio, parou esse lóquio e depois de 5 dias voltou de novo. Mamãe, esse voltar não é o lóquio. Esse voltar pode ser que você já está ovulando, menstruação mesmo. Por isso que é importante você ir no seu médico, você voltar à sua consulta. Porque muitas vezes, mamãe, a mãe acha que, o meu ponto da cesárea é absorvido, eu tive parto normal, então eu não preciso voltar. Você precisa ir para sua consulta médica 30, 60 dias. Para quê? Para ele ver como é que você tá, para passar exames para você, porque no pós-parto a gente está como se fosse uma mulher na menopausa. Os hormônios estão tudo desesperado, baixo, então a gente precisa complementar também, a gente precisa entender o que está acontecendo com o nosso corpo. Lembra que eu falei para vocês que no início que o nosso corpo muda completamente e a gente precisa cuidar? Por quê? Se você não cuida, tudo vai influenciar no cuidado do seu bebê. Você vai ficar mais estressada, você vai ficar mais ansiosa, você pode ficar muito mais com uma angústia. Mas isso é por causa dos hormônios, não é por causa do pós-parto. É por causa dos hormônios que estão tudo doido lá. Então, você precisa voltar no seu médico para fazer os exames, para saber como é que você está. Então, se parou aquele lóquio, o sangramento, e voltou um sangue muito mais vermelho, pode ser sinal de menstruação. E não se compare. Cada mãe tem o seu lóquio, cada mãe tem a sua menstruação. Eu só fui menstruar depois de 1 ano. Mas por quê? Porque eu estava tomando anticoncepcional. Então, só fui menstruar depois de 1 ano. E, tem mãe que fala assim pra mim, Tabata, eu ainda estou amamentando. Então, é sinal que a minha menstruação vem só depois. Não é assim não, mamãe. Ou quer ter relação e acha que a amamentação é uma forma de evitar. Não cai nessa, por favor. Então, vamos para o nosso terceiro tópico. Mamas. A gente sabe que as mamas, ela fica completamente avantajada. Até o número do sutiã é diferente. Então, você pode ter estria nessa mama e calma, tudo isso vai mudar. Depois da amamentação, tudo muda. Não se preocupe, depois que você para de amamentar, tudo muda. Mas eu quero dizer para você que a mama muda muito. Cresce, tem mãe que, devido à amamentação, cresce demais, aumenta 2 números no sutiã. E lembra, não fique sem o sutiã, não fique sem o top durante o pós-parto. O sutiã e o top, ele dá uma sustentação. Tem mães que não gostam de usar sutiã porque, já tá pegando o bebê aqui para amamentar, então acha, vou deixar minha mama livre. Não, mamãe, por favor. Você precisa ter uma sustentação da sua mama, justamente para ter uma boa produção de leite também. A sustentação influencia muito. Vamos para o nosso quarto tópico, intestino. A gente sabe que durante esse pós-parto, o nosso intestino fica muito ruim. A mãe do parto cesárea, o peristaltismo do intestino fica muito lento. A mãe do parto normal também. Por quê? Porque não está se alimentando direito, não está tomando bastante água, está se movimentando menos. Então, a gente precisa entender que a gente pode ir para alguns medicamentos, como o tamarine, que ajuda muito, ou pode comer ameixa, ou água de ameixa, mamão, para melhorar esse intestino e tomar bastante água.
O que eu falo para a mamãe? Para quando ela tiver com dificuldade desse intestino, tomar alguns medicamentos e também fazer treino de respiração. Inspirou, soltou o ar, contrai. Para quê? Para a gente começar a bombear. Quando a gente realiza a inspiração, ó, cheira a flor, solta o ar, ó, o diafragma tá aqui e o assoalho pélvico tá aqui. Então, ele faz isso aqui, ó, um bombeamento no intestino. E quando ele faz um bombeamento no intestino, esse bolo fecal ou esse intestino, ele começa a melhorar a movimentação dele. Então, é importante você fazer esse treino de respiração. Lembra que eu falei para vocês que essa recuperação do corpo é importante e no pós-parto fica tudo de cabeça para baixo. Então, assim como você pode se alimentar de tamarine, água de ameixa, mamão, essas coisas, você também pode fazer treino de respiração para melhorar o peristaltismo do intestino. Se caso ainda está com muita dificuldade e está com medo de ir no banheiro, fale com a sua médica. Fale com a sua médica para passar um medicamento que ajude você nesse processo todo, porque às vezes a mãe, ela tem medo de fazer força por causa da cesárea, medo de romper todos os pontos. Mas mamãe, relaxa, vai pro centro, pro vaso, coloca um banquinho, flexiona a perninha e fica lá, ó, espera. O bebê tá chorando, dá pro pai, dá pra sua rede de apoio e tem o seu momento para fazer o cocô e seu momento para fazer seu xixi. Por quê? Se você prende, pode prejudicar mais tarde. Então, você precisa ter seu momento de se alimentar, seu momento de fazer seu número 2, seu número 1, porque é importante você estar bem para você cuidar do seu bebê. Vamos para o nosso quinta mudança. Inchaço nas pernas. Vocês sabiam que no início do pós-parto, o inchaço ele pode prejudicar a amamentação? Então, mamãe, sempre coloca as perninhas para cima, bombeie esse pezinho, movimente esse pé para um lado, movimente seu pé para o outro. Faça uma drenagem em membro superior, em membro inferior, superior e inferior. Faça essa drenagem para ajudar você nessa retenção. Não deixe ninguém que não seja especialista tocar na sua barriga. Por quê? Muita gente pensa que a drenagem linfática, nossa, eu posso fazer de qualquer forma, posso fazer na barriga. Não. Se uma profissional não for especialista e for tocar na sua barriga que você tem um parto cesárea, ela pode prejudicar. Por quê? O deslizamento dessa mão, ela pode, ó, o risquinho da cesárea pode levar esse risquinho para cima e pode causar uma cicatriz hipertrófica. Você tá entendendo? Causar um estresse nesse tecido. Então, mamãe, ninguém especialista que não seja especialista pode tocar na sua barriguinha. Ah, Tabata, então eu vou pedir para uma fisiopélvica, ou então vou pedir para uma... Não. Fisioterapeuta que é especialista em pós-parto, em tecido cicatricial, em cesárea. Não deixe ninguém que não seja especialista. Pegue documento mesmo. Pegue documento, pergunte, olha, me mostra seu certificado de especialização. Aqui é um alerta, mamãe, é sério. Eu tenho muitos casos de mamães que fazem tape com qualquer outra pessoa. Fazem tape com esteticista, tape com enfermeira. E assim, mamãe, nem todo mundo pode tocar em você. Nem todo mundo pode fazer esses tipos de procedimento em você, a não ser que for especialista. Especialista em tecido cicatricial. Alerta mesmo, alerta, por favor, hein? Outra coisa, esse edema é normal acontecer. E esse edema, ele pode sumir de 10 a 15 dias, mas você precisa fazer com que esse edema melhore. O barulho do cachorro, papai. São as minhas cachorrinhas, elas estão... Deve estar passando alguém por aqui, por isso que elas estão latindo. Então, assim, esse edema é normal acontecer, mas você precisa entender que ele não pode persistir, porque senão vai influenciar na sua amamentação. Então,
faça massagem, faça bombeamento, se movimente, porque esse edema vai melhorar, tá bom? E dura de 10 a 15 dias, no máximo. Vamos para o nosso 6º tópico, sono. A gente sabe, mamãe, que nesse pós-parto, a privação do sono é o que mais a gente fica mal. Por quê? Porque o bebê acorda todo momento, principalmente quem é um bebê que amamenta, ele demanda muito da gente. Então, esse sono, essa privação desse sono, acaba prejudicando muito a gente mesmo, principalmente porque a gente não consegue dormir de forma correta, entendeu? Então, assim, o que você pode fazer? Quando o bebê estiver dormindo, você descansa também. Ah, tá, mas eu não tenho rede de apoio, eu tenho que fazer comida, eu tenho que limpar a casa. Então, o que você precisa entender? Tenha paciência, faça só o básico, deixa para fazer as coisas depois. Então, calma, esse processo todo não é fácil, principalmente no sono. Mas a gente precisa entender que a privação do sono é o que mais deixa a gente desesperado. Isso vai passar. Agora, olha só, mamãe, sobre os cuidados da cesárea. Na cesárea, a mãe que fez parto cesárea, a gente precisa de um cuidado a mais. Então, mantenha essa cesárea sempre limpinha. Faça um toque na sua cesárea para diminuir essas aderências. Manipule essa cesárea. Agora, se você tem medo de manipular, não mexa. Eu vou deixar aqui embaixo um link de primeiros cuidados da cesárea. Mas a gente vai ter vários vídeos aqui também sobre cesariana. Mas, lembra de uma coisa. Você precisa fazer treino de respiração, que nem eu mostrei para vocês. E vocês precisam tocar nessa cicatriz. Se você estiver insegura, não toque. Melhor não. Mas a limpeza dessa cesárea é importante. Então, olha só. Hoje eu falei um pouquinho mais sobre as mudanças que acontecem no nosso corpo. Se você é uma mamãe de parto, cesárea, e quer entender um pouquinho mais sobre cuidado e recuperação, não deixe de se inscrever, porque toda semana vai ter um vídeo novo aqui. E se você quiser entender um pouquinho mais, ou então tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, que pode ser que eu transforme a sua dúvida em um vídeo. Fiquem com Deus.